Graça e paz, igreja, é um prazer estar aqui novamente, louvando ao Senhor, adorando esse Deus maravilhoso. Queridos irmãos, bem-vindo, bem-vinda. A palavra de Deus diz no Salmo 103, 1 e 2, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Versículo 20 ao 22 também continua dizendo, bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Amados irmãos e irmãs, nessa noite de celebração, completamos 7 anos de organização da Igreja Presbiteriana Independente em Lauro de Freitas. Queridos irmãos, nós convidamos você, então, nesta noite, chame a sua família, chame os seus vizinhos para celebrar, para louvar e ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Venha conosco nesse dia tão festivo. Que Deus abençoe a cada dia, que Deus conduza este culto para o louvor e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, caros ouvintes. Hoje é um dia especial, um dia de adoração, um dia de agradecimento ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na IPI do Brasil, especialmente na IPI de Lauro de Freitas, que está nesse dia agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, por mais um ano na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Louvamos a Deus por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que contribuiu e tem contribuído para o crescimento do reino ali em Lauro de Freitas. Que o Senhor continue a abençoar o seu povo, fazendo prosperar, fazendo crescer, fazendo com que o reino de Deus cresça cada vez mais ali naquele local. Oremos neste momento. Deus, neste momento, ó Deus, queremos te agradecer, queremos te engrandecer, Pai. Queremos dizer, ó Deus, muito obrigada. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida do seu povo, Pai. Neste momento a tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, Pai. A tua igreja neste momento, Senhor, se prostra diante de ti, para te adorar, para dizer que só tu és Deus. Queremos te louvar, Deus, pela IPI em Lauro de Freitas. Queremos te louvar por cada irmão, cada família, Senhor. Continua a abençoar o teu povo. Continua, Deus, a nos unir, Senhor, como povo escolhido por ti, por um povo de propriedade exclusiva tua. Continua a derramar a tua graça. Continua a derramar a tua misericórdia todos os dias, Pai. Nos consagra cada vez mais. Consagra a tua igreja, Deus. Recebe este culto de adoração, este culto de gratidão a ti, Pai. Recebe este culto, Pai. Tudo que for feito e realizado aqui nesta noite, seja tão somente para o engrandecimento do teu nome. Que o teu nome seja sempre exaltado na vida do teu povo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor.
Boa noite. Hoje eu vou fazer a leitura em Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel. Não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmo 92, 1 e 2. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas
Querida igreja, irmãos e irmãs, chegou o momento de confessar os nossos pecados ao Senhor. Então eu convido você, a sua família que está nos assistindo agora, a colocar-se diante de Deus em contrição, se arrependendo dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que o pecado é que faz a separação entre nós e Deus. Quanto mais pecamos, mais desobedecemos, mais distante estamos do Senhor. Mas Deus nos ama, e por Ele nos amar, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele tem prazer em perdoar. A sua palavra nos garante, dizendo que quando nós confessamos nossos pecados e deixamos, Ele é fiel e também justo para nos perdoar e também nos purificar de toda injustiça. Convido você, meu irmão, minha irmã, nesse dia de festa, a confessar os seus pecados diante do Senhor. Fiquemos alguns instantes em oração silenciosa e já já a gente ora agradecendo a Deus. Oremos. Quero te agradecer, Senhor Jesus, por esta noite, porque a tua palavra e o teu amor nos alcançou. Agora a tua igreja se reúne em arrependimento e pedimos o teu perdão, Senhor. Ó Deus, nós confessamos nossos erros e nossas faltas diante do Senhor e pedimos que em nome de Jesus o Senhor derrame a sua graça, o teu perdão, ó Deus, e o teu amor sobre nós. Nós pedimos que a tua misericórdia cubra a nossa vida, cubra a nossa família, cubra, ó Deus, todos aqueles que estão em arrependimento nesse momento, Senhor. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu amor perdoador. Assim, Senhor, nós oramos gratos e cientes que o Senhor já nos perdoou, em nome de Jesus. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está
Senhor, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, e não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esquece.
você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as
minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais e mais, e como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Agora nós podemos ouvir a palavra de Deus, meditação que deve entrar no nosso coração. Irmãos, irmãs, a sua palavra diz, Salmos 121, versículos 5 ao 8, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o seu protetor, o Deus de Israel, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Fecha teus olhos, irmãos. Pai bendito, nesse momento pedimos que a tua palavra, a começar em mim, mude, toque e transforme os nossos corações, a fim de parecermos cada vez mais com teu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que eu oro. Amém. Irmãos, essa reflexão será breve, porque ao final dela terá uma surpresa para a igreja, uma palavra de outros pastores que passaram por aqui nessa linda e maravilhosa história desses anos, né? São 7 anos de organização e outros tantos anos de existência da IPI aqui em Lauro de Freitas. Pois eu quero nessa noite trazer uma breve reflexão para nós. Em tempos difíceis como os nossos, nós precisamos tão somente olhar para Deus e entender aquilo que Ele quer para nós, irmãos. Mas em primeiro lugar, quero que você anote no fundo do teu coração: a sua confiança em Deus deve estar acima de tudo. Acima de qualquer circunstância, acima de qualquer distração. Nem sempre nós podemos controlar o que acontece com a gente, né? Mas nós podemos e devemos controlar como nós devemos reagir a cada situação. Quando nós fazemos a escolha de parar de reclamar, por exemplo, começar a dar graças a Deus pelas coisas boas, nossos problemas se tornam bem menores. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses 5, 16 ao 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, está mais do que na hora de nós pararmos de reclamar, de murmurar,
de achar que deveria ter isso ou ter aquilo. E começar a dar graças a Deus em toda circunstância. Porque essa é a vontade de Deus para a igreja. Essa é a vontade de Deus para você, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para a sua família. Então, em primeiro lugar, como eu disse e repito, a nossa confiança deve estar em Deus acima de qualquer circunstância. Mas em segundo lugar, as lutas sempre virão para nos fortalecer. Toda dificuldade em sua vida, seja grande, seja pequena, saiba, irmão, que Deus irá usá-la para produzir em você mais força, mais vitalidade, mais fé, mais perseverança. Nós precisamos admitir que todas as situações estão sob o controle de Deus. E nós conhecemos o texto lá em Romanos, porque Paulo fala em 8:28, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade que muitos às vezes esquecem. Quando as distrações vêm, as circunstâncias difíceis vêm, se esquecem de que Deus é soberano e que todas essas coisas que acontecem, boas e ruins também, elas vão cooperar, elas são propósito de Deus para o nosso crescimento. Em terceiro lugar, o tempo de Deus, esse sim é perfeito. A gente conhece, a gente sabe que a Bíblia traz dois conceitos de tempo. No grego, no Novo Testamento, a palavra tempo, ela pode ter um significado mais humano ou mais divino. Quando se fala em tempo humano, é o cronos. O texto traz o termo cronos, porque é aquele tempo nosso que nós conseguimos medir, é o tempo do homem. Mas o kairos é o tempo de Deus. Esse, muitas vezes, nós esquecemos, nós não damos importância. Os planos de Deus quase sempre são diferentes dos nossos, mas eles são sempre perfeitos. Provérbios 3:5-6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em nenhum dos teus próprios entendimentos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Jeremias, principalmente, diz 29:11: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu me lembro, não é, do início do ano passado e do início desse ano, quando nós começamos a fazer planos, a realizar novos planejamentos para o crescimento da igreja. E de repente Deus muda os planos e a gente às vezes fica sem entender por que Deus faz isso. Mas tudo coopera. E Deus, sim, sabe quais são os planos que Ele tem para nós. São planos de prosperidade, são planos de nos fazer crescer nele, principalmente espiritualmente, irmãos. Deus quer isso para nós. Nesse dia que nós comemoramos 7 anos de organização desta igreja, nós pedimos a Deus que Ele coloque em nosso coração o desejo de buscá-lo a cada dia mais, principalmente entender o tempo dele para nós. E por fim, irmãos, irmãs, Deus nunca sairá do nosso lado. Seja qual for a situação que você está passando agora, meu irmão, minha irmã, na família, desemprego, situação de emocional, né, de pressão, Jesus está sempre ao nosso lado. Nós até podemos nos sentir assim, que está enfrentando uma situação sozinho, mas nós devemos crer e encarar essa grande realidade, que Jesus jamais abandona os seus servos. Deuteronômio 31, versículo 6, eu finalizo aqui. Sejam fortes, sejam corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o Deus, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Querida igreja, queridos irmãos, Deus tem planos de prosperidade para nós.
crescimento, de discipulado, de envolvimento com a sua obra. Paremos um pouco para analisar todos esses anos que nós estamos na igreja. Todos esses anos que nós enfrentamos situações de tempestades. Nenhum momento Deus nos abandonou e não vai ser dessa vez que Ele vai. Ao contrário, num momento de crise é onde Deus se manifesta. É quando nós estamos fracos que o poder de Deus, Ele abençoa, que o poder de Deus se manifesta, que o poder de Deus nos transforma e nos faz ser servos e servas melhores para o louvor da sua glória. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus faça resplandecer sempre o seu rosto sobre você e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Quero expressar aqui a minha imensa alegria de partilhar desse momento festivo, a IPI aí em Lauro de Freitas, e dizer que eu sempre acreditei, que um dia vocês seriam uma igreja, sempre acreditei que vocês venceriam aquele período longo de congregação e que seria uma igreja. E fico muito feliz de ver que uma igreja abençoada por Deus, uma igreja que tem cumprido a sua missão aí em Lauro de Freitas, tem abençoado a vida das pessoas, tem recebido novas pessoas, tem se estruturado. Então, e também fico feliz do casal, reverendo Luciano e missionária Andréia e a filhinha, que são amigos meus no meu coração, filhos, irmãos, no meu coração, hoje estão pastoreando vocês. Então, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a vida dessa igreja, que Deus abençoe a sua liderança, que cada dia vocês possam crescer mais em conhecimento, em graça, em número, e que cada dia mais cumpram a sua missão aí nesse lugar, tendo cada dia mais consciência clara do lugar que estão, do papel que vocês possuem, e que vocês possam ser uma igreja pujante, forte, abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meu coração fica muito feliz com mais essa data e me sinto absolutamente honrado de alguma forma poder fazer parte dessa história. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente em Lauro de Freitas. Meu abraço em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Muito bom estar aqui com vocês para enviar essa mensagem de aniversário à IPI de Lauro de Freitas. Que saudade de vocês, que lembranças maravilhosas que eu tenho de vocês. Primeiro, muito obrigado pelo convite de gravar esse vídeo. Segundo, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns ao pastor Luciano, a Andréia e toda a equipe, que ninguém faz nada sozinho, que está aí ajudando, contribuindo e colaborando com o pastor Luciano aí na IPI de Lauro de Freitas. Terceira coisa, eu me lembro de cada irmão que estava aí, não me lembro de todos os nomes, e também os nomes que eu lembro não vou citar para não esquecer de algum e ser uma pessoa que talvez cause algum infortúnio a alguém, não é verdade? Mas eu quero que vocês recebam um abraço, que eu amo muito a vida de vocês e tenho vocês na minha memória e no meu coração para sempre, porque ao lado de vocês eu trabalhei em favor do Evangelho. E foi muito bom o período que esteve aí, que eu estive aí, talvez um dos melhores da minha vida. Um dos melhores da minha vida, quando nós fazíamos aqueles lanches, além da pregação, dos louvores, do discipulado, do ensino, do evangelismo, quanta inocência, quanto trabalho árduo, quanta pureza do evangelho eu pude viver aí ao lado de vocês. Continuem assim. E eu quero deixar um texto da palavra do Senhor para vocês, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 7. É uma palavra marcante, eu creio, para o aniversário de vocês. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir.
Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu creio que a gente pode, em vez da igreja de Filadélfia, colocar aqui a igreja de Lauro de Freitas. Tendo pouca força, proclamam o nome do Senhor. Continuem juntos, continuem congregando, mesmo online, se fortalecendo nas reuniões de oração, nas lives, nos encontros de família, online, nos pequenos grupos, nas células, nos encontros de oração, de estudo bíblico, nos cultos, até que vocês possam estar reunidos. Fiquem juntos, se fortaleçam e vivam o Evangelho que o Senhor deixou para vocês. Que vocês, mesmo tendo pouca força, não negaram o nome do Senhor. E será assim para todo sempre. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que está escrito na palavra do Senhor. Um grande abraço, parabéns. Deus abençoe cada um de vocês. Que alegria. Em breve, se Deus quiser, eu quero vê-los pessoalmente, se Deus assim permitir. Beijo, tchau. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vai nesse momento a minha palavra de felicitação, amada IPI de Lauro de Freitas. E tenho uma enorme alegria e satisfação de estar aqui agradecendo a Deus pelo aniversário dessa comunidade. Eu louvo a Deus pela oportunidade que tive de pastorear, de passar e fazer parte da história desta comunidade. Eu louvo a Deus pelas vidas que Deus levantou para que esse trabalho se tornasse realidade. Eu louvo a Deus então pelo empenho de cada um daqueles que semearam, daqueles que vieram, regaram, pela unção, pelo mover de Deus, e daqueles que então colheram os frutos que temos hoje. Então Deus seja louvado pela amada igreja, uma igreja perseverante, uma comunidade perseverante. Continue nesse caminho, continue em obediência ao Senhor, e que muitas vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente. Um grande abraço, o vosso pastor Natanael Rocha, para a glória de Deus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, da IPI de Lauro de Freitas. Louvado seja Deus, porque essa igreja comemora 7 anos de organizada. Eu louvo a Deus porque eu também fiz parte. Eu, em 2010, eu acho, ou 2012, eu tive a felicidade e a honra de poder ministrar os atos pastorais nesta igreja, onde pude ali conviver com aqueles irmãos presentes. Parabéns, que Deus abençoe ricamente essa comunidade, juntamente com o anjo da igreja, o pastor Luciano, com toda a sua família. Eu vou deixar para a igreja um salmo de número 145, versículo 13, que diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. É a palavra do nosso Deus para esta comunidade, na certeza que é uma comunidade constituída de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém. Olá, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Parabéns pelos 7 anos de igreja organizada. Para mim é um privilégio estar participando desse momento com vocês, e agradeço à comunidade, ao reverendo Luciano e toda a direção da igreja. Enquanto estive pastor aí, uns 3 ou 4 anos antes da organização da igreja, foi um privilégio muito grande para mim. E o que eu vi de vocês é que vocês são uma igreja que tem como força, a alegria de louvar a Deus, a alegria de viver em comunhão. Essa é a força da igreja. E eu quero deixar uma palavra de incentivo para a igreja nesse momento tão maravilhoso, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18, que diz: por isso, não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Um beijo enorme no coração, que Deus, na sua infinita bondade, possa agraciar cada vez mais essa igreja e levá-la a cumprir a missão maravilhosa de Deus aqui na terra. Olá, eu sou o reverendo José Edson Airosa, pastor da Igreja Presbiteriana Independente em Fazenda Grande, Salvador, Bahia. Eu estou aqui para desejar aos irmãos e às irmãs da IPI de Lauro de Freitas, da primeira IPI de Lauro de Freitas, toda sorte de bênçãos. Esta comunidade é uma comunidade que mora no meu coração. É uma comunidade que há 7 anos atrás recebeu-me com muita alegria e ao longo desses 7 anos cuidou de mim, cuidou da minha família, cuidou do meu ministério. Então eu tenho uma enorme gratidão para com os irmãos e para com as minhas irmãs. Hoje nós não estamos mais aí, mas o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa alegria, com certeza estão presentes com os irmãos. Por quê? Porque os irmãos são, de fato, pessoas que nos receberam gostosamente. Então eu quero desejar a todos, mais uma vez, toda a sorte de bênção. Que Deus possa fortalecer a caminhada de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Que Deus possa abençoar ricamente as obras de vossas mãos. Que Deus possa enriquecer cada vez mais a caminhada de vida de vocês. E que vocês continuem fiéis ao nosso Deus. Que vocês continuem sendo parceiros da IPI de Fazenda Grande. Que vocês continuem sendo parceiros do Presbitério Bahia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam convosco e convosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Feliz aniversário! Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma de vós. Nossa alegria em poder estar participando com vocês e poder estar produzindo aqui este vídeo e compartilhar também do quanto foi bom, o quanto foi gostoso, quanto a nossa experiência de 2 anos como pastor desta igreja, 2 anos consecutivos como pastor desta igreja, muito embora o trabalho como pastor realmente foi feito pelo missionário Luciano, na época, pelo reverendo Luciano, que na época era missionário, e nós estávamos como pastor designado pelo presbitério, pastor comissionado, e ainda como pastor também da IPI do Lobato. E foi muito bom, foi uma experiência muito gostosa, muito positiva, e nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que nos acolheram, que sempre nos receberam muito bem, que nos deram muita atenção. Então nós temos na lembrança os momentos de encontro de casais e de outras atividades tão gostosas, tão boas, que só contribuíram para que a nossa afinidade, para que a nossa amizade crescesse, para que o vínculo de amizade com os irmãos e irmãs crescesse cada vez mais. Como, por exemplo, também os momentos em que após o culto, após o encerramento do culto, alguns irmãos e irmãs nos levavam até a nossa casa, que era no Lobato, por conta da falta de transporte. Então tudo isso só fez mostrar, só fez com que nós pudéssemos assim perceber o carinho e dessa forma então ver também o cuidado dos irmãos para conosco. Então
o nosso agradecimento a Deus pela vida desta igreja, pela vida dos irmãos e irmãs, e parabenizamos a IPI de Lauro de Freitas por mais um ano de organização, por mais um ano como IPI do Brasil. Então, nosso muito obrigado a todos os irmãos pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado, em especial também pelo carinho e cuidado com o nosso filho Estevão, que os irmãos sempre tiveram. Deus continue abençoando esta igreja. Parabéns, amada igreja. Amém. Olá, irmãos e irmãs da IPI Lauro de Freitas, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vivemos momentos difíceis, né? A pandemia fez com que nós pudéssemos repensar, inclusive, os nossos relacionamentos, repensar as nossas formas de celebração, inclusive a celebração do aniversário da igreja. Então, nesses tempos de pandemia, eu queria pensar com vocês a necessidade de nós desenvolvermos outras formas de relacionamento. Cristianismo é relação. A nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com o mundo. Então, de alguma forma, nós somos seres de relação. Então, na pandemia, a nossa relação com Deus continua a mesma. Lembram de Jesus Cristo? Entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto. Quando vocês orarem, orem assim. A leitura da Escritura, a oração. A nossa relação com Deus, ela continua da mesma forma. Mas a relação com o mundo e a relação com o próximo, ela mudou. Porque o próximo precisa mais de nós do que nunca. Mais do que nunca, as pessoas precisam umas das outras. Nesse caso, é preciso que nós possamos desenvolver outras formas de relacionamento, chamada via chat, visitas virtuais, encontros virtuais, ajudar o outro de forma mais prática. Por isso, a necessidade que nós temos enquanto igreja, enquanto irmãos e irmãs em Jesus Cristo, passarmos de longe para dar um alô na casa do outro, ligar para aquele idoso, para aquela idosa, incentivar aquele jovem, mostrarmos que podemos fazer discipulado através das redes sociais também. E com o mundo, a nossa relação com o mundo também mudou. E mudou a partir da necessidade que nós temos de mostrarmos que nós, igreja, somos diferentes. Que nós, igreja, temos uma voz ativa na sociedade e que nós, igreja, defendemos a luta pela vida. Por isso, irmãos e irmãs, nesses tempos de pandemia, a minha palavra para vocês é o seguinte: se cuidem e desenvolvam novas formas de relacionamento. Assim, vamos mostrar que a Igreja de Jesus Cristo faz seu papel, a Igreja de Jesus Cristo cumpre a sua missão, a missão de Deus. Que Deus abençoe, que Deus possa continuar abençoando vocês, IPI de Lauro de Freitas, hoje e para todo sempre. Que a paz do Eterno seja com vocês. Entregou o rei a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Formados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.
todos a Jesus leais e ao seu rei ao pendão. Será batalha, sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, valor, sem temor, temor, por Cristo prontos a sofrer, sim, a sofrer bem ao erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que os dons, as consolações do Santo Espírito repousem sobre você, a sua família, sobre a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, no Brasil e no mundo inteiro, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. E que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros.